Olá, amigos do agronegócio e de safras e mercados. Sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 8 de março. Estamos começando a gravação do nosso vídeo pré-USDA com a expectativa para o relatório de oferta e demanda de março do Departamento Norte-Americano de Agricultura, que será divulgado agora nesta quarta-feira. Antes de apresentar a nossa mesa, eu convido a quem não se inscreveu no nosso canal no YouTube que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a nossa plataforma, peça uma demonstração gratuita. Lá você vai ter todas as informações deste relatório, da expectativa e, posteriormente, também as informações dos números propriamente apresentados, assim como amanhã a gente tem a gravação de um novo vídeo comentando aí sim os dados do relatório. E este é um vídeo para comentar justamente as expectativas médias do mercado para os números de soja, milho e trigo. Bom, começo apresentando o nosso consultor, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Alessandro. Boa tarde, Dylan, Elcio. Vamos lá, mais um relatório do USDA aí, que deve trazer algumas mudanças importantes para alguns números, mas o mercado, de certa forma, já está posicionado. Mas vamos ver se o USDA não traz algumas surpresas também. Obrigado, Luiz. Nosso editor-chefe da Agência Safras, Dylan Della Páscoa. Tudo bem, Dylan? Tudo bom, Alessandro? Boa tarde, Alessandro, Elcio, Luiz. É o relatório do Departamento de Agricultura que vem no momento que o mercado espera algumas definições, alguns ajustes em relação ao quadro de oferta e demanda mundial, devido, claro, às consequências do conflito lá na Ucrânia. Nosso consultor que vai falar desse mercado de trigo, que está muito louco devido a essa invasão russa na Ucrânia, essa guerra. Elcio Bento, tudo bem, Elcio? Olá, Alessandro. Olá a todos. De fato, o mercado totalmente fora do normal, né? Fora da realidade. A dúvida é se o SGA já vai trazer os realinhamentos que será necessário já nesse relatório de oferta e demanda. Bom, a gente vai começar apresentando as expectativas para a soja. Nós temos dados na tela e temos aí para a soja os estoques globais 2021, os estoques americanos 2021, 2022 foram indicados em fevereiro, no relatório de fevereiro, em 8,8 milhões de toneladas. O mercado, na sua expectativa média, espera que esse número seja reduzido para 7,3 milhões de toneladas. Os estoques globais 2021-22, que foram indicados em 92,8 milhões de toneladas, devem cair para 88,9 milhões de toneladas. Safra brasileira 2021-2022, que com certeza vai ser um dos destaques, grandes destaques, se espera uma redução na estimativa em relação a fevereiro, que era 134 milhões de toneladas. Agora o mercado, a expectativa média é de 128,2 milhões de toneladas. Safra da Argentina, da mesma forma, se espera uma redução. Em fevereiro era colocada a safra de soja argentina em 45 milhões de toneladas e agora deve cair para 42,9 milhões de toneladas. Bom, Luiz, me parece claro aí que o USA vem se alinhando a essa, inclusive aos nossos números de safras de mercado, que também temos reduzido as expectativas para a safra brasileira, principalmente com toda a questão da falta de umidade e o clima desfavorável no sul. Quais seriam aí esses principais destaques, Luiz? Alessandro, sem dúvida, o USDA está tentando entrar em linha aí com a realidade da safra sul-americana, né? No relatório passado, me lembro, a gente conversou sobre os números do USDA, né, pós-divulgação, e nós comentamos, aí eu comentei com relação ao milho também, que o USDA tinha cortado, de fato, a safra, mas ainda estava um pouquinho longe, né, da realidade que a gente está passando aqui na América do Sul, tanto no Brasil quanto na Argentina. Então, a gente comentou que no próximo relatório o USDA teria naturalmente que trazer mais cortes e é isso que ele deve fazer. Apesar disso, eu ainda entendo que o USDA está um pouquinho longe da realidade. Há um bom tempo aqui no Brasil a gente não trabalha com uma safra de 128. Inclusive agora, recentemente, a gente reduziu a nossa safra aí, as safras de mercado reduziu a estimativa de safra para 125 milhões, em torno disso. Então, a situação aqui realmente é muito complicada. E na Argentina, da mesma forma, né? O mercado já trabalha aí com safra abaixo de 42 há um bom tempo, até mesmo próximo de 40. Mas o USDA ajustando aí o quadro. Acho que provavelmente no próximo relatório ele vai ter que trazer novos ajustes.
né? Porque a gente está vendo a colheita acontecendo aí no Brasil, a gente está percebendo a realidade, né? Principalmente dos problemas no sul do Brasil. Embora no centro-oeste, no sudeste, a gente esteja registrando grandes produtividades que ajudam a compensar um pouquinho, né, Alessandro, as perdas no sul, a quebra aqui é muito grande. É uma das maiores quebras aí dos últimos anos, sem dúvida. E eu acho que o USA está um pouquinho longe disso ainda, mas é um viés negativo para os números, então ele vai na direção que o mercado espera, né? E naturalmente usa também, acho que é o principal número desse relatório, não é dessa vez o número da safra sul-americana, e sim o número de estoque americano, né? Porque exatamente essa quebra na América do Sul vai levar, já está levando a uma maior demanda pela soja americana, porque a quebra é muito grande e só um aumento de compras de soja americana por parte da China para compensar aí essa demanda adicional chinesa que precisa ser atendida por alguém, ninguém melhor que os Estados Unidos, né, com sua produção para atender isso. Então, esse corte no estoque aí de em torno de 1 milhão de toneladas, né, 1,5 milhão, desculpa, basicamente aumento de exportações e provável aumento de esmagamento americano, que deve levar a esse corte. Então, é algo também esperado, seria uma surpresa se o USDA não trouxesse esse corte no estoque. Mas vamos lá, o USDA já nos surpreendeu algumas vezes nesses últimos meses aí, mas eu acho que nesse relatório ele vai trazer esses cortes aí, esse viés que o mercado espera e tornando o relatório um relatório altista. Obrigado, Luiz. Bom, agora vamos conversar com o Dilo um pouquinho sobre o relatório na parte de milho. Só compartilhando a tela aqui. Bom, para o milho, em fevereiro, o Departamento Americano de Agricultura estimava estoques americanos 2021-22 em 39,1 milhões de toneladas, se espera uma redução para 37,5 milhões de toneladas praticamente. Os estoques globais 21-22 eram colocados em 302,2 milhões de toneladas, devem cair para 299,6. Safra brasileira 2021-22, viés de queda também, 114 milhões de toneladas era a indicação de fevereiro e agora se espera uma queda para 112,9. Safra argentina 21-22 era colocada em 54 milhões de toneladas, também se espera uma queda de 5 para 52 milhões de toneladas. Bom, Dilon, o que parece ser aí o foco, o destaque para o milho? Bom, Alessandro, o quadro para o milho pelo menos as tendências do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, elas são semelhantes à da soja, uma perspectiva de redução nas estimativas da safra do Brasil e da Argentina, claro, ainda efeito do clima seco, da falta de chuva nesses dois países, mas a exemplo da soja, como o Luiz colocou, o foco do mercado já vai mais para os números em relação aos estoques finais, esse realinhamento do mercado em função, claro, do conflito na Ucrânia e dos problemas de abastecimento, de oferta daqueles países do Mar Negro. Portanto, há uma expectativa num corte nos estoques finais norte-americanos, um corte também nos estoques finais mundiais, em decorrência da perspectiva de que a demanda pelo milho dos Estados Unidos vai ser maior e também há uma readequação nesse quadro em relação ao quadro dos estoques globais, claro, um corte na previsão em decorrência dessa safra menor esperada na América do Sul e nos Estados Unidos essa expectativa, em função dos preços que foram elevados, essa expectativa de um maior uso do milho no etanol. Lembrando que os preços que mais subiram nesse período de guerra na Ucrânia foram do petróleo e do trigo. No caso do trigo, o milho é um substituto natural do trigo, por isso ele acompanhou essa alta do cereal, e no caso do petróleo, é a questão do etanol, uma maior demanda pelo etanol quando sobe o preço do petróleo, tudo isso favorece o milho e, por isso, essa expectativa de que também, sem a oferta dos países do Mar Negro, de que haja uma maior demanda. Importante frisar que nesse mês a gente ainda tem o relatório de intenção de plantio dos Estados Unidos no final do mês, que é um relatório que, claro, é um relatório anual e tem uma importância. A gente vinha trabalhando, depois o Luiz pode confirmar, a gente vinha trabalhando com a expectativa de que aumentaria a área de soja
e diminuiria a área de milho. Depois dessa puxada no preço do milho, claro, a soja subiu também, mas não na mesma proporção, essa dúvida se essa tendência de aumento de soja e diminuição do milho vai continuar ou se, pelo menos, a área do milho deve ser mantida. Então, quer dizer, esse relatório de amanhã, há toda uma expectativa em relação a ele nesses ajustes em relação aos estoques, mas o principal relatório desse mês, pelo menos em relação ao quadro de oferta e demanda dos Estados Unidos, é o do final do mês. Obrigado, Dylan. Bom, vamos falar agora do mercado do trigo, que, como o Dylan falou, o trigo foi um dos que mais acabou sendo impactado aí por essa questão da guerra na Ucrânia, e vou compartilhar aqui as expectativas para o trigo. Bom, temos aí, Elcio, no trigo a expectativa é de que os estoques globais, estoques americanos 21-22 sejam reduzidos de 17,6 milhões de toneladas para 17,2 milhões de toneladas e um ligeiro declínio na expectativa média do mercado para os estoques globais 21-22, que foram colocados em fevereiro no relatório em 278,2 milhões de toneladas e agora podem ser arredondados para 278 milhões de toneladas. Elcio, qual a expectativa aí tua para esse relatório? Então, Alessandro, eu acho um pouco diferente de soja e milho. É bom que a gente lembre que a gente está falando do ano comercial 21-22, que está quase no final. O próximo mês de maio é o último mês dessa temporada. E, claro, veio aí a questão da guerra na Ucrânia, que bagunçou todo o mercado. A grande dúvida que a gente tem se já vai, nesse relatório, ser repassado o que fundamentalmente vai mudar com o relatório, ou melhor, com a questão da invasão russa à Ucrânia. O que a gente tem, então, dos números que o USDA traz, uma redução dos estoques norte-americanos, elas seriam justificadas pela questão de que, se nós estamos tendo um conflito que está paralisando o comércio, pelo menos em boa parte o comércio na região do Mar Negro, é preciso que seja deslocado esse consumo, essa demanda dos compradores para outras regiões, e entre elas os Estados Unidos. Então, por isso, nós teríamos uma redução dos estoques. Agora, em termos globais, o USDA está trabalhando com um leve ajuste e também não vejo por que grandes alterações, porque nós teremos toda uma situação de realinhamento dos quadros de oferta e demanda dos países. Mas nós temos, por exemplo, a Rússia e a Ucrânia que teriam grandes saldos exportáveis. A Ucrânia, por exemplo, ia elevar o seu saldo exportável, as suas estimativas de exportações em 7 milhões e provavelmente não vai atingir essa totalidade. Então, o que acontece nesses países é que eles vão exportar menos e os seus estoques vão se elevar. Em outros países, o que vai acontecer, por exemplo, a Argentina, a Austrália, que colheram safras enormes. Aqui no Brasil, o USDA trabalha com estimativa de exportação de 1,5 milhão, mas os line-ups já apontam 2,5 milhões. Então, outros países vão atender a demanda que vai ser deixada de ser atendida por Ucrânia, principalmente pela Ucrânia, mas também pela Rússia. Então, em termos globais, os estoques não tendem a se alterar em função desse conflito, apenas vai realinhar entre os países a distribuição desses exportadores e importadores. Inclusive, eu acho até, e vai bem em linha do que o Dylan falou, a partir do momento que o trigo passa a subir demais, ele perde competitividade na utilização para ração animal, que é uma grande utilização, cerca de 150 milhões de toneladas anualmente utilizadas para ração animal. Então, é possível até que nessa temporada 21-22, que está chegando à finalização, nós tenhamos até em termos globais uma elevação dos estoques. Então, o que traz a guerra no primeiro momento é uma necessidade de redistribuição da oferta, enfim, dos países que vão, um deslocamento da demanda da região do Mar Negro, que é o principal exportador de trigo, é onde tem os maiores excedentes, para outros grandes exportadores. Acho que é esse realinhamento que a gente vai ter que ver nos quadros um a um dos países. A gente tem a Argentina, que tem uma estimativa, segundo o USDA, de exportações de 14 milhões, mas o saldo efetivo da Argentina é em torno de 15 milhões. A própria Austrália, que tem 25 milhões de toneladas, tem potencial para ser elevado. Então, esses países tendem a ter seus volumes de oferta, ou melhor, de exportações maiores, para compensar a redução que a gente espera das vendas por parte dos países do Mar Negro como um todo. Então, basicamente, é isso que eu acredito. O mercado não tem por que reduzir os estoques globais. A tendência é até de uma manutenção, ou até, como eu falei, em função da elevação do preço, uma redução do consumo para a ração animal, e isso poderia até elevar os estoques globais. Obrigado, Elcio. Bom, antes de passar para os preços, para a gente comentar um pouquinho do mercado na Bolsa de Chicago, falar com o Luiz aquela questão que o Dylan levantou sobre a intenção de plantio
Luiz, tu achas mesmo que pode ter aí um deslocamento de áreas nos Estados Unidos aí passando de soja para o milho? Podemos ter mais essa aí no mercado? Pode sim, Alessandro. Como o Dylan colocou, é o relatório mais importante do mês de março do USDA, né? Esse relatório de intenção de plantio é um relatório muito aguardado. Né? O USDA, em fevereiro, no seu fórum anual, ele traz uma ideia, mais ou menos, de uma primeira área, mas não é nada oficial. O primeiro dado oficial, né, do USDA é agora no final do mês. E sempre existe essa dúvida com relação ao tamanho da área de milho e soja, porque são áreas que competem, né? Ou tu planta mais uma, tu tem que diminuir a outra, enfim. E como o Dylan colocou, a tendência inicial, né, do próprio fórum lá em fevereiro era de um aumento de soja e uma diminuição de milho. Só que essa subida do milho recente, muito maior que a subida da soja, né, que acompanhou em parte o movimento, isso pode mudar a conta, pode ficar mais favorável para o milho, né, para se aumentar áreas de milho. Então, agora a gente tem uma dúvida com relação a isso. Então, acho que esse relatório pode sim trazer muitas surpresas lá no final do mês, e aí a gente pode ter um panorama um pouco diferente aí para o resto do ano de 2022, se a gente tiver alguma surpresa com relação ao tamanho da área americana, tanto de soja quanto de milho. Beleza, Luiz. Bom, vamos falar então agora um pouquinho da Bolsa de Chicago. Aí tu complementa em cima, Luiz. O contrato maio, ainda faltam cerca de 2 horas para o fechamento da Bolsa. Contrato maio da soja em grão opera 16,84,5, com uma queda com uma alta em torno de 1,5%. O que está influenciando esse movimento? Luiz, expectativa para o relatório? Tem outras questões envolvendo aí para essa alta? A gente tem, claro, um pouco da expectativa, sim, né? Mas é basicamente uma expectativa em cima de fundamento. O relatório deve refletir um fundamento que é altista, que é um fundamento de quebra na safra sul-americana, uma quebra maior, né? Um aumento das perdas e um aumento na demanda pela soja norte-americana em reflexo direto disso. Então, sim, essas duas coisas, além, né, dessa questão, naturalmente, dessa volatilidade maior que essa guerra entre Ucrânia e Rússia traz para o mercado, principalmente com relação a trigo e milho, que acaba contaminando a soja, porque Rússia e Ucrânia não são grandes produtores de soja, não tem uma importância tão grande assim para o mundo nesse sentido, mas no caso do milho e do trigo, né, como o Elcio e o Dylan colocaram, são muito importantes. Isso acaba ajudando a contaminar também, no caso, o movimento, né, desses contratos de milho e trigo acabam contaminando também a soja, então tem um pouco disso também. E aquela coisa, né? Sempre um momento de guerra é um momento de muita volatilidade, muita aversão ao risco para o mercado. A questão da segurança alimentar volta à pauta, né? Como esteve em alta aí durante a pandemia. Então, é um momento bastante positivo aí, não só para a soja, como para essas outras commodities. Então, é um terceiro fator, digamos assim, que ajuda a trazer a soja, a manter a soja em níveis elevados, próximo de 17. Mas vamos ver o relatório. Daqui a pouco o relatório traz alguma surpresa e a gente pode ter um movimento um pouquinho mais acentuado, tanto para cima quanto para baixo, embora eu entenda que, como eu falei, o viés tende a ser negativo para os ajustes, positivo para os preços, né? Então, a gente deve continuar trabalhando próximo dos $17 aí nas primeiras posições. Obrigado, Luiz. Vamos falar agora com o Dylan um pouquinho do milho na Bolsa de Chicago. Sempre lembrando que ainda tem um tempinho até o fechamento, mas o contrato maio opera a 7,38,3, com uma queda em torno de 1,6%. Dylan, a baixa do trigo pode estar levando também junto o milho para baixo hoje? É isso aí, Alessandro. O que a gente tem acompanhado é que o milho, de novo, está seguindo a sinalização do trigo. O destaque no mercado de grãos em Chicago nesses últimos dias é o comportamento do trigo, sem dúvida nenhuma. Depois o Elcio vai falar aí e vai esclarecer o que está acontecendo. Hoje o trigo caindo, realizando lucros, e o milho também acompanhando alguns fatores que ajudam nesse movimento de correção. Claro, o relatório amanhã do Departamento de Agricultura, algum posicionamento de carteiras e também as recentes chuvas em algumas regiões aqui da América do Sul, tudo isso ajuda nesse movimento de correção. Lembrando que o milho nas últimas sessões chegou a atingir os patamares, se aproximar dos patamares mais altos desde 2012. Então, é natural esse movimento de correção, pelo menos na sessão de hoje e até o momento. Nos últimos dias é difícil, faltando 2 horas para fechar o mercado, arriscar se o mercado vai ou não fechar dessa maneira. A gente tem visto mudanças
comandados até pelo petróleo, que tem se destacado muito. Hoje, por exemplo, o petróleo já subiu 7%, agora 3%, e o mercado está de olho, as commodities estão todas com essa dificuldade para definir uma tendência de fechamento, mas tudo indica que vai realizar lucros hoje. Obrigado, Dylan. Bom, Elcio, contrato maio está sendo, ao contrário de outros dias, o destaque que era o destaque positivo em relação ao avanço de preço, hoje está devolvendo uma parcelinha aí perto do que já subiu, né? Mas o contrato maio, nesse momento, sempre lembrando, como o Dylan falou, que ainda falta um tempinho, pode ter reviravoltas, o contrato maio opera a 11,93, que era em torno de 8% no comparativo com o fechamento do dia de ontem, Elcio. Tá, o teu microfone desligado, Elcio. Perdão. A gente teve uma sequência de limites de alta nos contratos de trigo. Desde o início do conflito, a gente já teve uma elevação de mais de 40%, né, na Bolsa de Chicago, por exemplo. Então, chega um momento que o mercado tem que começar a testar um ponto de resistência. A gente não sabia onde que seria que a gente encontraria alguma resistência para essa alta. Por mais que a gente esteja numa situação de total incerteza, o mercado ainda é muito especulativo. Não tem como a gente dizer que em 2 semanas os fundamentos efetivos do mercado tenham se alterado, né? Tenham reduzido a oferta ou aumentado a demanda. É basicamente em cima dessa especulação, da incerteza, o mercado vive de incerteza, então estava subindo e testando cada dia limites de alta. Hoje encontrou um ponto de resistência. Tem se falado muito no mercado, se comentado qual seria esse ponto em que o mercado deixaria de subir, estaria precificado o pior do que poderia acontecer com esse conflito que a gente está tendo. É difícil a gente dizer ainda se já chegamos nessa resistência, mas o fato de o mercado ter deixado de subir, né, ter estabilizado essa tendência de alta, já é uma sinalização, pelo menos estancou aquela sequência que a gente tinha ininterrupta de elevação, né? Agora o mercado começa a ver, basicamente, o que vai refletir sobre os números de oferta e demanda, quanto que vai ser deixado de comprar da Rússia e da Ucrânia, e principalmente já o que vai acontecer para a próxima safra. Se vai ter condições de se produzir trigo na Ucrânia, quais vão ser as sanções à Rússia, mesmo em relação às vendas de trigo. A Rússia é o maior exportador global de trigo e, teoricamente, a sua safra segue normal. Aí a outra questão que tem, saindo um pouco da guerra, que também vai começar a pensar, a refletir sobre os preços, aí dentro da questão um pouco mais racional, é a questão da próxima safra. Nós tivemos notícias de que a safra de inverno de trigo da China, por exemplo, está complicado. As condições de lavouras norte-americanas de inverno também não são tão boas. Então, isso vai passar a trabalhar aquilo que é os fundamentos. Afora isso, a gente está no mercado que a gente costuma dizer que está fora do seu leito normal. A gente está com o trigo totalmente fora da realidade. A gente sabe que se nós tivermos uma situação de que a guerra acalme, que nós tivéssemos, por exemplo, uma situação de finalização na guerra, pouco provável, mas se tiver essa situação, a gente vai ter o mercado devolvendo todo esse prêmio que a gente tem e caindo rapidamente. Então, assim como subiu muito rápido, no momento em que se passar esse conflito, ou que se for precificado esse conflito, a tendência de estabilização. E a partir do momento que nós tivermos uma tendência de redução da tensão que existe nessa região, a gente não sabe quando isso vai acontecer, mas quando isso acontecer, com certeza o trigo vai devolver rapidamente todo esse prêmio que foi adquirido nessas últimas 2 semanas. Muito obrigado, Elcio. Um lembrete final para quem ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, entre lá no nosso site safras.com.br. Dá tempo de pedir uma demonstração gratuita para você acompanhar a divulgação amanhã deste relatório, que está marcado para as 14 horas, hora de Brasília. E você pode ver as notícias, pode ver lá as análises dos nossos consultores. E amanhã a gente também vai divulgar um novo vídeo, propriamente repercutindo esses dados que vão ser apresentados. Muito obrigado, Luiz, Dylan, Elcio. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço.